Guilherme Freire, é com muita alegria que recebo e te dou as boas-vindas. Para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. É a primeira vez que nós conversamos e eu tenho essa alegria de poder partilhar aí com meus companheiros, amigos, irmãos de apostolado da educação católica. Todos aqui, Guilherme, são pessoas que sentiram no coração o desejo e a vontade de estar dentro do apostolado de colégios católicos, trabalhar para a educação, conforme a vontade de Deus. E quando eu fiquei sabendo do seu sim para estar conosco, participar e dar um pouquinho daquilo que você tem, que é o seu conhecimento, um dom que Deus te deu, para poder transmitir tudo aquilo que hoje nós vamos ouvir, eu fiquei muito feliz. Confesso que para mim foi uma grande alegria. Bom, eu quero passar a palavra a você, E antes de mais nada, vamos rezar uma Ave Maria em especial para o Guilherme, para a sua família, para que o nosso Senhor Jesus e Nossa Senhora possa estar sempre presente na sua vida e também no seu apostolado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Tá bom, então, eu pensei em falar mais ou menos falar de mais ou menos meia hora, 40 minutos, talvez, e a partir daí abrir para perguntas, para as pessoas poderem fazer algumas perguntas. Então, meu tema de hoje é falar um pouco sobre a Divino Eius Magistri, que é essa encíclica do Papa Pio XI. Então, bom, primeiro um pouco do contexto dela. O século XX é um século que teve a ascensão de muitas ideologias, e esse definitivamente é a marca da primeira metade do século XX. O mundo era muito diferente até o século XIX, e o começo do século XX chocou muitas pessoas. As pessoas saíram de carroças e saíram de modos de vida, tipos de vestimenta, uma vida que era fundamentalmente, embora tivesse uma parte da Revolução Industrial, era uma vida bastante alterada em comparação com a vida das cidades grandes, que é a vida do século XX. E junto com isso surgem esses meios de comunicação de massa. Então surge o jornal de maneira bem proeminente, surge a indústria da propaganda, o marketing, outras coisas que não existiam anteriormente. E isso permite a disseminação de ideologias políticas de uma maneira mais intensa. O século XX também é o século dos mártires, Em nenhum outro século tantos mártires existiram da Igreja Católica como no século XX. Nunca se matou tantas pessoas por meio de regimes autoritários como no século XX, e nunca se matou tantos católicos como nesse período. E há todo um trabalho por essa nova onda e pelo Estado de controlar a educação, que já era uma ideia que estava presente na Revolução Francesa, mas que não era uma ideia absolutamente consolidada antes dessa época. Em especial, o Papa tem em vista a ascensão do fascismo na Itália, o comunismo e o modelo, como está sendo exercido no mundo ocidental, em que o Estado tem um controle maior da educação no geral. Ele está pensando basicamente nesse modelo. Quando ele fala de secularismo, ele pensa também na ascensão da maçonaria, que tem uma influência na educação ali no começo do século XX. Tanto é assim que o Papa, por que eu digo isso? Porque o Papa Pio XI também escreveu sobre o fascismo e também escreveu sobre o comunismo em outros documentos. É também do Papa Pio XI, Divinis Redemptores, que é sobre o comunismo especificamente. Do Papa Pio XI também, a Nona Bia Bisogno, que é especificamente sobre o fascismo. Então existe todo um movimento do Papa Pio XI de preocupação com tudo isso. E ele entende que quando o Estado está controlando essa educação, para direcionar a educação para uma forma materialista, para uma forma que seja hostil aos valores católicos. Não só isso, se leva o Papa a uma reflexão sobre qual é o papel do Estado na educação, qual é o papel do Estado, da Igreja e da família na educação. Porque antes, a ideia de uma educação compulsória era alheia às pessoas, não era assim que
que era feita a educação. Então, o que a Divinitas Magistri fala? Fala basicamente, em especial, do papel da família, da igreja e do Estado em relação à educação. Esse é o principal da Divinitas Magistri. E a primeira educadora das pessoas, a primeira em uma ordem até existencial, né, a gente consegue olhar e ver assim, é a família. Porque as crianças são criadas nas famílias. E aqui o Papa segue exatamente o modelo aristotélico, quando ele fala da sociedade da família, porque a ordem política, na visão de Aristóteles, começa com a família, com a união do homem e da mulher e da geração dos filhos. Essa é a primeira educadora dos filhos, sempre, em todos os casos. A primeira educadora é a família. Isso é algo que provém do próprio direito natural, ou seja, provém da ordem natural das coisas e daquilo que é moral segundo a ordem comum. É por isso que em todas as culturas, mesmo na cultura que não é cristã, a família é a primeira educadora. Só que a família não é uma sociedade perfeita, né? Por que ela não é uma sociedade perfeita? Isso é um termo de Aristóteles. Quando a gente fala que é uma sociedade perfeita, é porque ela não é autossuficiente. Aristóteles chama muito de perfeição autossuficiência. Nenhuma família é autossuficiente, não existe a família autossuficiente. Isso é uma necessidade. Eu, por exemplo, tenho que sair para trabalhar e conviver numa empresa, e conviver com outras pessoas, e eu preciso comprar comida em outros lugares. Não existe a vida humana, né, isolada, a vida humana que não tem uma comunidade envolvida. Portanto, a comunidade política ela precisa necessariamente seguir a família. E a comunidade política, para Aristóteles, é a sociedade perfeita. Por quê? Porque ela tem o todo da existência presente nela. O que é o todo da existência? Eu vivo numa comunidade política, eu respiro nela, eu como nela, me alimento e eu consigo me elevar nela. Então isso vai parecer, a princípio, olhando de maneira superficial, que Aristóteles está colocando uma comunidade política acima da família. Mas não é bem assim que acontece. Porque numa ordem de imediato, só existe a comunidade política se ela só é saudável se ela respeita a família. E mais ainda, o termo comunidade política ele vai ser ambíguo para nós, porque a gente vai achar de bate-pronto que o Estado é a figura da comunidade política por excelência. No entanto, a principal figura de comunidade política que tem ali é a igreja, na verdade, porque o termo política em Aristóteles nada mais é do que a participação social das pessoas, é conviver, as famílias conviverem entre si. E a igreja tem um papel muito mais importante do que o Estado na convivência das pessoas. Por que a igreja tem um papel muito mais importante? Porque a igreja lida com a salvação das almas. Portanto, ela mira num objetivo maior do que o objetivo do Estado. É por isso que ali na encíclica o Papa vai esclarecer que o Estado ele tem um papel na educação que é auxiliar em relação à família. O papel do Estado é que as famílias não abusem dos filhos, é manter a lei e a ordem, no fundo. E uma formação cívica, ou seja, que as pessoas consigam viver em sociedade de uma maneira pacífica. Mas o papel do Estado não é o principal da educação. Ali na encíclica, o principal da educação é a igreja. A igreja é a educadora principal, porque ela que vai conduzir as pessoas para a salvação da sua alma, que é o fim mais elevado que elas podem ter. Então, a principal educadora é a igreja e a primeira educadora é a família. E o Estado tem esse papel apenas auxiliar, ele deveria não se intrometer nisso. Por isso que o Papa veementemente rejeita a ideia de educação secular. Ele fala que não deve ter educação secular. Porque ele rejeita a educação secular porque a ideia da educação secular não comporta em si o fim último o fim último de toda a educação, que é salvar as almas. De que adianta eu educar as pessoas se as almas não são salvas? Porque essa vida é passageira e todos nós vamos morrer. Então eu preciso levar as pessoas para o seu fim último. A educação basicamente existe para você conhecer a verdade e existe para você poder salvar as almas. É importante uma educação profissional, coisa do gênero? Claro que é, porque a comunidade política, um dos fins imediatos dela é a sobrevivência. Se você não sobrevive, você não consegue fazer as outras coisas. Então, portanto, a sobrevivência é importante. No entanto, embora a sobrevivência seja um fim imediato, ela não é o fim último. O fim último é a elevação da alma, isso já é em Aristóteles.
se chama isso de eudaimonia, que é muitas vezes erroneamente por felicidade entre o céu e a terra. Mas a visão cristã vai além da visão de Aristóteles, ela vai para a visão da salvação da alma, do encontro com Deus, que é para onde foram criadas todas as pessoas. E o Papa ainda faz referência a uma... A Aline está com o microfone ligado aqui, tá atrapalhando um pouco. Vou desligar. Opa. Então, o fim, a salvação da alma, ele é um fim mais elevado, e a descoberta da verdade. E ele, inclusive, faz referência à patrística, quando ele fala que o Cristo é o grande pedagogo. Porque o Cristo é o próprio fundamento da verdade. Ele é o mestre interior. Ele é inclusive, o Cristo fala até que Deus é o único mestre, né? Por que me chamamos mestre? Porque Deus é o único mestre. O que ele quer dizer com isso é que toda a verdade nos chega por meio de Deus. Então, está referenciado lá na Divina e os Magistros. Portanto, a educação secular, ali, como nos apresenta o Papa, é um atentado contra o fim último da existência humana. Inclusive, o Papa se propõe contra a educação de meninos e meninas junta, né? Ele se coloca dessa maneira como contrário a isso. Ele fala que esse modelo de coed ele é hostil. No entanto, o Papa defende muito outra coisa interessante do documento: o direito dos pais de educarem os livros, de educarem os filhos, se manifestando contra a educação compulsória. Inclusive, ele cita que é uma coisa muito exótica para a época, um documento da Suprema Corte americana, que na época se posicionou em defesa da educação domiciliar. Então, ele está defendendo a ideia dos pais educarem os filhos em detrimento da visão do Estado de ser o educador. Mas ele vê também, ao mesmo tempo que ele defende o direito dos pais de educar os filhos por conta própria, ele incentiva fortemente, tendo em vista toda essa questão da comunidade política e da perfeição dela, a organização da sociedade nessas comunidades católicas para que a igreja possa, de fato, educar as pessoas. Essa é fundamental. E ele está vivendo uma época na qual, que nós somos todos frutos dela, os princípios da pedagogia moderna estão dominando a educação, né? Nós somos todos fruto, em alguma medida, de uma educação russoniana, na qual, em Rousseau, o Estado tem um conjunto de iluminados, daí que vem iluministas, porque eles se consideram os iluminados, não é piada, não, parece muito pejorativo falando assim, mas é que realmente era um grupo de pessoas que achavam os iluminados. E o Estado ele vai ser o porta-voz de uma vontade geral. Essa vontade geral, que seria a vontade do povo, esse pequeno grupo de iluminados vai segui-la. E um dos princípios desses porta da vontade geral é acabar com a vontade individual, que foi criada pela propriedade privada e que é hostil em relação aos projetos dessa comunidade iluminista. Portanto, eu preciso preservar os homens no seu estado natural, contra a ideia de ensinar virtudes, de ensinar religião. Então, o Estado, para Rousseau, é o principal educador. Esse Estado tem que garantir essa figura do bom selvagem, e o Estado não pode atrapalhar nem os pais, nem o Estado, ensinando virtude, outras coisas, porque isso vai atrapalhar esse homem primitivo, esse desenvolvimento, esse florescer, em termos de pedagogia bem moderna, esse florescer das potencialidades da criança, certo? Como se eu deixasse a criança solta e ela se desenvolvesse por conta própria. Então, essa coisa de não reprimir, toda essa coisa é muito linha da pedagogia russoniana. Que no caso nosso, bebeu muito ainda no Brasil. No Brasil nós só temos 3 escolas vivas de pedagogia, todas as outras morreram. E se vocês estão fazendo educação católica, vocês já são totalmente excêntricos, no sentido de que estão fora da melhor maneira possível, mas estão totalmente fora do establishment. O establishment só tem 3 correntes no Brasil, que é o russonianismo e 2 desdobramentos dele, a pedagogia deweyiana, que é o progressismo, que foi inclusive o MEC, o Ministério da Educação, foi fundado por alunos do John Dewey, que é o pai da educação progressista, que é herdeiro da tradição de Rousseau também, e a educação marxista, que basicamente é a mesma coisa também, só que do Rousseau, só que aplicados os conceitos de luta de classe e de uma dialética histórica para a evolução social.
Quando eu falo que o Brasil literalmente só tem educações desse tipo, eu estou sendo bem literal porque a educação católica, ela foi expulsa no Brasil, ela foi banida na época da questão religiosa, expulsaram a educação jesuíta era a principal, mas proibiram toda a educação católica do Brasil. E aí as escolas do Brasil foram refeitas pelos positivistas, que eram da herança da educação do Rousseau. Então tinha esse mesmo ideal. Depois disso veio o Ministério da Educação, com essa viés do John Dewey, que foi o Anísio Teixeira, que foi o patrono do Ministério da Educação no Brasil. E depois veio o marxismo, por exemplo, a USP foi muito moldada pela Universidade de São Paulo, pela influência da missão francesa, que era uma missão de marxismo estruturalista. Então, o marxismo foi fundamental para a origem universitária brasileira. Então, o ensino católico e escolar do Brasil, ele foi todo dominado, seja pelo positivismo, pelo progressismo ou pelo marxismo. Progressismo, no caso, é uma tendência do começo do século XX, não é uma tendência de agora. Tá? Eu sei que a palavra ficou na moda agora, mas isso em 1900 e pouco já era a moda, então na verdade essa moda é antiga, só as pessoas aprenderam que tem esse termo em 2022, mas depois meio que as pessoas começaram a aprender depois, sei lá, que tinha gênero nas escolas, tal, daí que a galera começou aí despertou e falou, nossa, tem um tal de progressismo, mas isso já tá rolando há 100 anos, assim, na educação, a gente só descobriu agora. Que agora tem internet, dá para pesquisar os termos, tá? Mas basicamente está rolando há 100 anos. Então, o que acontece com essas tendências todas é que o Papa, na época dele, já era uma tendência que estava rolando. Embora o fascismo não tenha crescido em influência por causa da Segunda Guerra Mundial, o progressismo, o positivismo e o marxismo continuaram, que já estavam fortes na época do Papa, continuaram firmes e fortes na educação toda. Então, para uma pessoa redescobrir uma educação católica fora dessas influências é muito difícil, é um desafio grande. O Papa não acha, Pio XI não acha que se você seguir essas linhas modernas, é possível dar uma educação católica. Inclusive, ele é contra a ideia de que a educação católica é só aula de religião. E a Divina dos Magistros deixa claro isso. Um pedaço. A educação católica tem que ser que todas as matérias são católicas. Tudo é católico na escola. A matemática é católica, o português é católico, as ciências católicas, não basta. A metodologia e as disciplinas todas são católicas. E as pessoas que dão as aulas lutam para serem boas católicas. É isso que ele quer dizer por educação católica. Ele não está se referindo a ter uma aula de religião ou o colégio ter escrito católico no nome. E para o Papa, esse não é o ponto. Até porque, como eu disse, na verdade você tem muitos colégios católicos hoje no Brasil que eles têm um nome de católico, que eles chamam São Francisco de Sales, ou São Francisco, ou São José, ou São qualquer coisa, mas eles não têm educação católica de fato, eles só têm nominalmente o nome católico, freiras ou padres dando aula, e aula de religião. No entanto, na realidade, eles têm educação progressista, portanto, eles não têm educação católica, isso é muito comum. Isso é classificado de fato, pelo que o Papa está falando, como educação moderna, como educação secular, não que é o que ele está condenando na encíclica, isso não é educação católica. É bem importante diferenciar isso, porque senão a gente está numa confusão imensa. As pessoas falam colégio, mas o que elas querem dizer é o fato do colégio ser confessional, não o fato dele efetivamente ser católico. É bem diferente. Então, a grande coisa é que um colégio verdadeiramente católico tem que fomentar o quê? A salvação da alma por meio do ministério dos sacramentos, ou seja, que os alunos se confessem, recebam a Eucaristia, a descoberta da verdade universal, para que eles contemplem de fato a verdade em todas as suas esferas. Então isso envolve todo um contexto de educação clássica, de conhecer o legado da civilização, de conhecer o que tem de melhor da sociedade, toda uma visão que em última instância contempla essa visão tomista, que é um realismo, desenvolvimento das virtudes, de contemplação da lei eterna, por meio da participação dela na lei natural e na lei divina, e, portanto, no qual as matérias são todas integradas numa visão filosófica, teológica, que condiz os homens para a verdade universal. Isso envolve disciplina pessoal de virtudes e teórica. Então, a combinação disso, que é uma educação tomista, é a verdadeira educação católica. E isso envolve uma vivência pessoal e missionária apostólica.
Por isso que a Divinidade Magistri é tão impactante assim. Não, ela, no fundo, se você lê a linguagem, ela é muito sutil e muito detalhada. Eu estou sendo mais explícito nas coisas e adaptando um pouco a linguagem para os dias de hoje. Mas o fato é que ele está abordando todos esses temas. O documento está lá, ele é bem claro até em alguns pontos, né? Ele está bem preocupado com tudo isso. E o Papa acha que a educação vai ser destruída se a educação católica não for fomentada. Ele acha que ela vai ser dominada por essas ideologias, como eu falei, e a educação de fato vai ficar aquém, né? Nós vamos ter um problema social gravíssimo. Que, spoiler, né? Aconteceu. De fato, foi exatamente o que aconteceu, foi que ninguém seguiu o que o Papa estava falando. Essas forças do secularismo cresceram, de fato aconteceu tudo o que ele falou. Mas não é porque foi feito no passado errado que a gente tem que continuar fazendo errado indefinidamente. Uma hora a gente tem que começar a acertar, certo? Eu particularmente não gosto de perder. Eu cansei da ideia de fazer mal para as crianças e que as crianças têm que se dar mal. Eu já perdi a paciência com a ideia de que nós temos que prejudicar as crianças e deixar elas presas porque o educador, toda vez que o educador não entra e não dedica sua vida a uma luta sincera por encontrar a verdade universal, ele compactua com a degradação das crianças. Essa é a realidade. E ele coloca a responsabilidade dele na degradação intelectual, moral e religiosa das crianças. Por isso que é um dever muito grave. Então, nessa grande luta para colocar ordem no caos que é a educação, que é cheia de dramas, porque seja 3 anos de idade, seja 10 anos de idade, seja 20 anos de idade, todas as fases de educação são duríssimas. Eu dei aula para crianças de 11 anos, dei aula para crianças de 14, já dei aula para crianças de 15, já dei aula para pessoas de 60 anos, e minha filha mais velha tem 4. Então, já peguei várias faixas etárias na minha vida, de dar aula para as crianças, de professor universitário aos 4 anos de idade, eu já passei por experiências das mais variadas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, é tudo muito parecido. Quando crianças muito pequenas entram, existe uma tendência muito forte para o caos físico, assim. De fato, essa é uma diferença muito grande, né? O caos físico, elas começam a gritar e correr e tal. E os alunos de 50 anos não tendem tanto para o caos físico, certo? Para sair gritando na aula. Em algumas universidades pode até acontecer, mas usualmente não é o mais comum. Tem muita universidade com gente barbada gritando e correndo e tal, mas graças a Deus isso é mais contida a experiência, né? As crianças tendem a ser mais civilizadas que isso. Então, excetuando isso, os mais velhos tendem a não causar isso. Então, você tem muita dificuldade com a disciplina, em manter uma ordem para eles conseguirem ouvir. E tem toda uma dificuldade pedagógica quando é mais novo, né? Mas essa questão do pedagógico, ela vale para todo mundo. Todo mundo tem que ser pedagógico toda hora, porque a pedagogia, essa questão de ser lentamente explicar as coisas e parte por parte, vale dos 2 anos de idade até infinitamente. E uma coisa que não pode ter é o dó das crianças por causa da idade. Isso é um absurdo. Isso é Rousseau também, isso é vergonhoso. A minha filha de 4 anos sabe um monte de coisa. Ela consegue entender e saber um monte de coisa. Quando ela tinha 3, ela já sabia um monte de coisa. É uma vergonha as pessoas usarem a idade como desculpa para não ensinar virtude, catolicismo e educação clássica. Uma vergonha. A gente tinha que ter realmente vergonha disso, porque como é que pode? Eu acreditei nessa história por uns anos, até eu ter as meninas em casa e começar a ver que elas conseguiam aprender. Eu falei, gente, o pessoal tá de caô comigo. Eu tinha já o problema anterior, que era, antigamente eu tinha o problema de acreditar nas pessoas quando falavam, eu tenho muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer, eu tenho tempo para fazer isso. Aí agora eu tenho 3 filhos, um trabalho full time, todo um apostolado na rede social, um monte de coisa para fazer, leio 2 horas por dia, e os caras não me vêm falar que não tem tempo para fazer. Alguma coisa está errada, meu. Eu comecei a olhar minha vida e falei, bicho, ainda tenho tempo para fazer exercício. Alguma coisa tem que estar errada nessa leitura de não tenho tempo. A falta de tempo não é desculpa. Então, se a idade das crianças e a falta de tempo não é desculpa, qual que é a desculpa que tem? Não tem desculpa. A desculpa é que nós teríamos que nos elevar em pedagogia, virtude pessoal, e trazer o conhecimento de uma maneira que seja adequada para cada idade. Essa é a realidade. E fomentar as virtudes e a piedade desde muito cedo, porque uma criança de 2 anos já consegue fomentar a piedade nela de uma maneira muito proeminente. A minha filha, a Esther,
Tem 3, ela já pergunta quando que ela pode confessar os pecados. É lindo isso. Então, a piedade é cedo, as crianças têm esse instinto natural, Deus colocou nelas o desejo de encontrá-lo. Então, a piedade é fundamental. A linguagem, que é outra coisa, é desde a nascença. A transição da linguagem falada para a escrita é só um passo natural, quando você entende que a criança já nasce buscando compreender a linguagem. Então, do conhecimento dos grandes clássicos da literatura para a gramática, para as primeiras sílabas, existe uma ponte natural. Camões e a primeira sílaba tem uma questão de gradação, mas o instinto é o mesmo. Até a educação física. Outro dia eu estava olhando meu filho, o Tomás, ele é bebê, né? Tem 6 meses. O Tomás, naturalmente, quando você coloca ele no tapete, ele faz as quedas do judô, naturalmente. Por que isso? Porque o que são quedas do judô? Na verdade, ele coloca o braço para minimizar o impacto quando ele cai. Né? É instintivo, é muito engraçado que coisas que você vê em atletas profissionais, um bebê recém-nascido tem esse instinto, ele quer fazer. E ele tem o instinto também de querer buscar sílabas novas, igual no instinto dos idiomas ou nas coisas todas. Então é muito bonito tudo, porque você vê que Deus já colocou desde muito cedo o desejo da educação matemática, que é das proporções, da beleza do mundo, das coisas que as crianças já querem contar, já querem saber quantidade, já querem saber as coisas. Ela já tem o desejo da linguagem e elas têm o desejo da piedade, ou seja, os mais básicos, são a base da educação infantil, já estão nas crianças desde o nascimento delas. E a virtude já é natural nelas, porque elas já têm o vício, que é o pecado original. Então, diferente do que Rousseau fala, elas nascem com o pecado original. E elas querem fazer coisas más, elas querem bater umas nas outras, querem mentir, querem empurrar. Isso é totalmente real, não é uma falsidade. Mas quando você ensina a piedade por outro lado e as virtudes, elas aprendem e elas ficam felizes com isso. E elas querem fazer o bem. Então, isso é perfeitamente possível. Então, o que eu colocaria é que a gente parasse de usar a desculpa de horário, de disciplina. Disciplina é um problema nosso, a gente tem que ir lá e colocar disciplina na sala de aula. No Japão, as crianças até lavam a sala de aula, limpam a própria sala de aula. Pô, é uma vergonha que a gente fica todo mundo correndo atrás do outro. Tinha que todo mundo, os pais no Brasil, e a gente deveria se olhar com vergonha e falar, pô, vocês crianças limpam lá a própria sala, como é que a gente não consegue colocar disciplina? É que falta educação da disciplina em casa e na escola. A gente não passa a disciplina real para as crianças. Isso não é falta de gentileza, é só uma ordem básica, assim, teria resolvido muitos problemas, sabe? Então, se a gente consegue colocar essa disciplina e tem esse amor pela verdade, o professor vive esse amor é contagiante. A virtude, a Edith Stein, que é uma das grandes filósofas do século XX, falava isso. Quando o professor ama o sacramento, quando ele ama a verdade, ele contagia os alunos com isso. Os alunos veem no professor o amor à Eucaristia, o amor à filosofia. Todos vocês já tiveram isso. Vocês já viram os professores que eram apaixonados pelo assunto e os que não eram. E todos vocês sabem que os professores que eram apaixonados pelos assuntos eram melhores professores do que os que não eram apaixonados. Então, essa vivência de se apaixonar pela verdade, ela é um dos grandes motores do que é uma educação católica. Fora essa vivência sacramental e fora a doutrina católica, obviamente, toda a visão tomista que eu falei. Mas existe um elemento de se apaixonar por isso, de querer levar a verdade, de querer levar a linguagem. Quando a gente fala da linguagem, do português, que é a primeira, e depois das outras línguas, até mesmo do latim, dependendo do projeto educacional que você olhar, mas todos eles decorrem do fato de que Cristo é o verbo encarnado, que Cristo é a verdade e a palavra. E a palavra é o princípio do aprendizado, né? Então, se nós colocamos... Aliás, eu diria mais ainda, a disciplina em sala de aula, a gente pensa como uma coisa externa, as regras da sala de aula, né? Mas, na verdade, isso tem muito a ver com a virtude pessoal das pessoas, né? A virtude pessoal traz disciplina naturalmente, porque um grupo de pessoas virtuosas já é naturalmente mais regrado do que o outro. Um grupo de crianças de 3 anos virtuosas já é naturalmente mais regrado que um grupo de crianças de 3 anos não virtuosas. Um grupo de crianças de 15 anos já é naturalmente mais virtuosa, mas naturalmente mais regrado que um grupo de crianças de 15 anos. Mesmo que esses grupos se comportem radicalmente diferente, dá para você perceber que tem crianças de 3 anos mais virtuosas que outras. Quem que nunca viu que tem criança, a gama de diferença é muito grande. E tem meninos de 15 anos muito mais regrados que os outros, porque a gente tem que parar com essas desculpas. É a adolescência. A adolescência virou desculpa para ser vagabundo. Não,
Não tem essa. Ah, mas é uma fase. Ó, a fase o quê? O cara se comporta mal. Se porta mal, vira secular e hedonista, eu tenho que chamar isso de fase. Meu Deus, pelo amor de Deus, não é uma... então, aquele velho conselho do meu parente, Nelson Rodrigues, é valiosíssimo. Jovens do mundo cresçam. Esse conselho é incrível. Então, eu acho que tem que ser respeitado a infância. Existe toda uma beleza da infância, existe toda uma beleza do imaginário sendo descoberto. Não acho que... Mas a gente pode, ao mesmo tempo que a gente preserva essa beleza do imaginário, da descoberta, preservar o sentimento religioso e a luta pela maturidade. Isso pode estar presente em todas as idades. E acho que tudo isso ajuda a compor, com a verdadeira caridade, com amor ao Cristo, o que é uma autêntica formação católica. Obviamente, eu convidaria os professores a pesquisarem o legado da educação católica. O que é o thomismo? Quem foi Santo Agostinho? O que ele trouxe para a educação? Qual é o que é a educação das virtudes? Quem é a própria educar para os sacramentos, educação da vida espiritual? Toda a coisa da educação clássica, né? A Ratio Studiorum, que foi um método jesuítas para educar as pessoas, que é fantástico. Tem um livro do padre Leonel Franca, um livro brasileiro, que é um dos melhores que tem sobre a Ratio Studiorum, que era como era a educação antiga, né? Então, toda essa parte da educação, eu considero como algo muito valioso para os professores buscarem, como ideal pessoal e para a sua experiência de sala de aula, né? É isso da minha parte, acho que mais positiva era mais isso. E queria ver as perguntas também. Tem 80 pessoas aqui, perguntas são inevitáveis, imagino. Eu vou passar as perguntas. Um instante. Primeiro aqui, né? A Daniela Cristina Moreto perguntou. Disse, professor, sou professora há 20 anos e o grande desafio é formar a educação católica em mim mesma. Depois de anos Sim. recebendo formações progressistas e marxistas, como realizar essa formação? Tem um roteiro de formação? Como aprender a ensinar através da pedagogia católica? Eu procuro... tem como construir um roteiro, mas a primeira coisa para você se formar, pense nos grandes santos educadores. Começa com esse. São João Bosco, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Começa com esses grandes santos educadores. Nem foram esses nomes, né? E os doutores da igreja. Começa-se a ter essa noção. E depois começa a linha de educação clássica, ou simultaneamente, né? O Trivium, a Ratio Studiorum, tudo que tem de educação clássica, começar a beber dessas fontes. Tem a história da educação do Rui Afonso da Costa Nunes, que é fantástica, é muito boa. Saiu em português também. Tem saiu muita, tem aquelas edições Kyrion, né? Tem vários livros bons que saíram pelaquela editora. Educação clássica. Então eu começaria a beber dessas fontes, né? E procurar o exemplo desses grandes santos educadores. Mas a pergunta já demonstra uma pessoa muito madura, porque quando a pessoa fala assim, olha, estou há 20 anos na educação e a maior dificuldade sou eu mesmo, a pessoa já acertou brutalmente, ela já está ela já partiu do melhor ponto possível, porque só existe um problema na vida que somos nós mesmos. Todos os outros problemas são secundários, certo? Esse é o Chesterton falou sabiamente. Uma vez perguntaram para ele qual o problema do mundo, ele respondeu, sou eu. Assinado Gilbert Keith Chesterton. Se a gente partir desse pressuposto, já começou bem. Chesterton, aliás, é fantástico, tá? Diga-se de passagem, é um educador incrível, Gilbert Keith Chesterton. Mas eu acho que é isso, é pegar esses grandes doutores da igreja, santos católicos que foram educadores e começar por aí. Então, eu já citei outras obras, eu já citei várias obras no meio do caminho, tem o Didascalia com o Diogo de São Vítor também, que é incrível. E aí, olha, alguns textos são mais fáceis dos que eu falei, outros são mais difíceis. Os que são mais difíceis você vai quebrar a cara mesmo. Daí você vai ter que ralar muito até começar a entender. É um pouco isso que acontece, mas isso é inevitável, tá? Do processo de entrar na educação clássica, entrar num mundo diferente, um mundo perdido em alguns aspectos, né? Um mundo que nós temos um contato com ele muito indireto e isso demanda tempo e esforço intensos, né?
Professor, outra pergunta. Aqui, no caso minha mesmo. Uhum. Não são muitas famílias que têm acesso, né, a essa realidade de colégios católicos autênticos. Na verdade, são a minoria, né, comparada ao nosso país. Por exemplo, eu conheço um colégio aqui na região onde eu moro, né, que ele demitiu todos os professores católicos. Isso porque o colégio ele era administrado por uma instituição católica séria, mas tinham outros investidores nesse colégio que não são católicos, né? E aí acabou, recentemente, demitindo todos os professores que eram católicos verdadeiramente. Não vai ter mais aula de religião, né? Era aula de catolicismo, na verdade, mas não vai ter mais, vão fazer uma tenda lá, enfim, a instituição do colégio. E aí eu queria saber, né? Porque existem famílias que são amigas que têm os seus filhos nesse colégio, né? E aí é uma pergunta dessas famílias, eu não soube responder, que era o seguinte: o que faz mais mal para uma alma de uma criança? É ela estar num colégio que nunca foi católico, como, por exemplo, o ensino público, né? Ou ela estar num colégio católico como esse, só que deformado. O ensino católico deformado não é católico. A gente não pode se iludir nisso. Se chega um padre e ele tá usando um clergyman, eu falo clergyman porque dificilmente o padre estaria usando batina nesse caso. Se o padre chega usando um clergyman e ele dá aula, e a aula dele é para promover o progressismo, não sei o que, ele não está dando educação católica, ele está dando educação anticatólica. E eu não estou nem aí se ele foi ordenado ou se ele está usando clergyman. A educação dele é oposta à igreja. Então isso não é educação católica. A gente tem que parar de usar o termo. Então, assim, educação católica é só educação católica de verdade. Não adianta você falar de ambientalismo na sala de aula, embora exista uma parte importante do meio ambiente e tal, mas a ideologia ambientalista chama isso de... não, é a teologia... Como é que eles falam? Que é a teologia ecológica, né? Gente, pelo amor de Deus, projetar ideologia moderna não é educação católica, esse que é o ponto. Então, enquanto eu acho que... Não sei, eu sou bem... Na verdade, eu sou bem... hoje eu tenho uma posição que mudou com o tempo, tá? Hoje eu sou mais intransigente em relação a isso. Eu acredito hoje que os pais tenham duas alternativas: colégios autenticamente católicos ou educar em casa. Eu não consigo ver uma outra alternativa. Eu não botaria meus filhos num colégio que não compactou com meus valores. Não faria isso. Não vou fazer e não faria. E não recomendo que as pessoas façam. Meu colégio, em particular, meu colégio foi muito nocivo para minha pessoa em comparação com a... Eu não vou fazer meus filhos passarem por isso. Não tem o menor cabimento fazer essa violência contra eles. Então eu recomendaria que os pais ou eduquem em casa ou achem um colégio autenticamente bom. Na impossibilidade total dos pais educarem em casa ou acharem um colégio bom, ou seja, o pai não tem acesso a nenhuma das duas possibilidades. Não tem como eu educar meus filhos em casa, é impossível. Sei lá, às vezes dois pais têm que trabalhar para pagar as contas, as situações são complicadas às vezes. E não tem nenhum colégio disponível. Então eu recomendaria que os pais fizessem um after school intenso. O que é um after school? Botem no colégio que for conveniente, que for o menos pior. Então eu olharia as opções e falar, qual é o menos pior? O menos pior é X, certo? O menos pior às vezes pode ser o público, às vezes pode ser o católico, eu não faço a menor ideia, depende da situação. Eu olharia o menos pior. Qual é o menos pior? O menos pior é esse aqui, colégio tal. Então, beleza, escolhido o menos pior, voltou do colégio, dá o máximo de conteúdo e informação que você pode. Nem que seja à noite. Pensando numa situação bem ruim mesmo, uma situação drástica. Os dois trabalham, a criança só consegue ter acesso à criança à noite, certo? E o filho está com um colégio muito ruim, certo? Que é o menos pior da região. Chega em casa e dá conteúdo para seu filho à noite. Essa é a minha recomendação. E desfaz as besteiras que o colégio fez ao longo do dia. É uma alternativa bem trabalhosa, mas eu estou imaginando um caso extremo, né? Então eu tento olhar todas as opções, né? Opções são um colégio bom católico, educar o seu filho você mesmo, no caso de uma pessoa, ou educar o seu filho você mesmo depois do colégio deformar o seu filho ao longo do dia, porque não tem outra opção. É ruim isso, mas as opções realísticas são essas três, assim, não tem uma terceira, uma quarta opção. Perfeito, professor. Ou apoio novos colégios. Não, claro, mas novos colégios eu estou supondo como
como o colégio católico. Mas eu acho que essa quarta opção é interessante, assim, de fato essa é uma quarta opção que cria o colégio católico, que é uma opção maravilhosa também, claro. Aí eu definitivamente não sou contra. Mas essa é uma opção que demanda um pouco mais de tempo e esforço, mas que é maravilhosa. Sou totalmente a favor. Ué, como que eu vou ser contra? Eu quero criar colégios católicos bons. Sou totalmente a favor. Vai lá, vai funda. Manda Professor, bala. posso aproveitar e fazer a minha pergunta? Eu escrevi, mas eu tinha 2 complementos para que está escrita. Uhum. Bom, primeiro, para uma formação, eu imagino, né, pelo que eu tenho estudado, eu tenho me dedicado muito, estou caminhando aí. Para uma formação e para uma salvação de almas, até segundo São Tomás de Aquino, e isso nos foi amputado, o ideal seria trabalharmos o certo, né? Seria trabalharmos as 2 artes, as mecânicas e as liberais, que não se falavam muito em mecânicas, porque as mecânicas eram naturais na educação do ser humano. Então, uma educação antiga, as meninas cozinhavam, os rapazes faziam marcenaria, perfeito. cavalo, enfim, era uma coisa que já era natural. Isso mesmo. Isso. E nós fomos amputados disso. A minha geração, de 50 anos, nós somos amputados. Propositalmente, creio eu, porque quando tira-se o fátire do ser humano, deixa o ser humano restrito e exclusivamente na Sofia. E com tudo o que eu tenho analisado, tá? Por aí, com todo essa busca do retorno à essência humana e à salvação de almas, focou-se, ou estamos focando muitíssimo nas artes liberais e, ou por falta de espaço, ou porque vivemos em cidades, eu particularmente moro aqui na zona sul da capital, né? Então, até é um lugar privilegiado, mas São Paulo, capital, é um lugar que você tem restrição de espaço, de verde, de árvore para subir, de locais para plantar, para andar a cavalo, enfim. Então, como o senhor vê hoje a união dessas 2 artes para um desenvolvimento ideal, né, e o caminho para a salvação das almas? Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto essencial, que eu acho que é um ponto que é muito menosprezado para as pessoas, que está totalmente errado. A educação clássica, na verdade, nunca foi uma educação simplesmente para contemplar a lógica, não é isso. A educação clássica ela começa com a educação física, inclusive. Que no caso, que em termos clássicos, ela era, em particular, para os homens a luta e para as mulheres a ginástica. Exato. Isso é como era em Roma e como foi assim. Em especial a arte marcial. Quando eu falo luta, eles treinavam para a guerra. Exato. Isso faz uma diferença brutal na vida humana. Então, como o próprio hipismo, né? Que é a arte exatamente. mais O hipismo ainda é uma outra arte mais... O hipismo e a esgrima, que estão dentro desse contexto da arte marcial, são até dos mais elevados, porque são para pessoas nobres. São as que vão usar as armas melhores. Então, no mundo ideal, que assim, a primeira coisa que se educa uma criança, assim, pensando realmente em termos clássicos, literais, elas têm que ser educadas numa dieta melhor, que é como elas comem. Elas têm que ser educadas numa disciplina que prepara elas para o combate, fisicamente falando. Tem até imagem, eu tenho imagem das mulheres fazendo ginástica com um pezinho, uns halterezinhos, né, em Roma Antiga, que elas faziam a ginástica, faziam competições de atletismo. Mas as mulheres, normalmente, o foco era muito focado no cardio, né, que a gente chama do cardio, que é o exercício de vigor físico, porque as mulheres tinham que cuidar dos filhos, fazer um monte de coisas, então tinham que ter um fôlego muito alto. Então a primeira coisa que formava as mulheres era o fôlego. E nos homens, artes mais focadas em combate, né, era esse o preceito. De fato, hipismo, esgrima e o tiro, até o século XIX, ainda eram disciplinas essenciais para a formação de um homem. Se consideraria que ele não era bem formado se ele não passasse por isso. Na época de São Tomás de Aquino, a espada, a arte marcial, a luta como um todo era parte dessa formação. Então, educação física é a primeira parte. A segunda parte é que as pessoas aprendem um ofício profissional. Esse ofício profissional envolvia alguns tipos de habilidades, né? Fora essas habilidades domésticas que as mulheres aprendem, né, que são variadas,
os homens normalmente, como você bem falou, tinham que aprender muitas habilidades, a maioria eram vinculadas ao pasto, a outras coisas, mas por vezes eram habilidades artesanais, né? Eles sabiam esculpir ou sabiam fazer outras habilidades manuais. Eu, por exemplo, acho que no mundo de hoje existem habilidades muito importantes da atividade econômica, como a programação de computador, como o próprio entendimento do mundo dos investimentos e da economia. Entendo que essas habilidades são habilidades fundamentais para o contexto contemporâneo. Então, eu defenderia que uma educação clássica, para além dos grandes clássicos, ela envolveria, na verdade, uma ordem na qual uma pessoa aprende educação física, aprende as atividades manuais de criação, né, e aprende por fim, portanto, em maneira sinérgica, a educação clássica. Educação clássica no sentido que a gente está pensando, os clássicos da humanidade. Tem que ser tudo isso. Em termos muito concretos... Só para complementar, professor... Sim. Não, em termos muito concretos, por exemplo, o Clístenes, na escola de educação clássica, lá ele botou os meninos fazerem luta na educação física. Eu achei fantástico. Eu achei uma coisa excepcional, porque uma coisa que a gente não faz, a educação física, de fato, que chama, na verdade, é dar uma bola para os meninos, que eu acho a pior coisa que você pode fazer com os meninos é dar uma bola para eles. E daí todo mundo acha isso horrível, que isso não é educação de direito, só para os caras gastarem energia, sabe? Porque não tem educação física de verdade. Então, acho que dar uma educação física de verdade já seria um bom passo. Mas, fora isso, aprender a trabalhar em coisas produtivas e reais seria um passo maravilhoso de educação clássica, né? Quando a gente faz educação clássica, o que era? O homem grego tinha que ir para a guerra, cuidar da fazenda dele e contemplar a filosofia e a poesia. Era isso que era o ideal, né? Um homem, uma paideia, uma educação completa da pessoa, não é uma educação só das artes liberais. Isso é perfeitamente correto. Eu acho que você tocou num ponto essencial, que, aliás, é um ponto de contenda meu também. Eu realmente insisto nesses pontos. Mas, de tudo, o mais importante é a salvação da alma por meio dos sacramentos e do conhecimento da doutrina e da propagação do evangelho. Esse é o mais elevado de tudo, né? Sim. Aí, só para complementar, professor, outro questionamento que eu tenho, né, outro delta aí, veturiato, que eu tenho percebido bastante, com relação a incentivar novas escolas católicas. Perfeito, a gente tem que voltar a ser o que era, né? O leigo, a função dele era fundar, né? Fundar escolas. O apostolado do leigo era esse. Mas a gente tem hoje, infelizmente, uma BNCC que rege e que nos impede de abrirmos escolas católicas no que tange a profissionais católicos. Nós não temos pedagogos católicos. Eu estou há 50 anos fazendo pedagogia por conta disso. Porque se eu for abrir uma escola aqui na minha região, ou se eu for extraditar minha filha que foi importada para Fortaleza, por ser católica e estudante de pedagogia, ela hoje atua num colégio católico em Fortaleza. Então, se eu quiser trazer minha filha de volta e falar, não, vou montar uma escola aqui, eu preciso de, no mínimo, 6 pedagogos católicos. Porque eu não tenho como montar uma escola católica e pegar um pedagogo que está sendo formado aí nas escolas nas faculdades de pedagogia, segundo Paulo Freire. Sim. Ou que não tenha uma vivência católica, que não seja... Sim, mas aí não tem muito o que fazer. Para montar a escola, algumas pessoas vão ter que passar pela dureza de ter que... Mas aí existe... O Brasil é ótimo para isso. Tem um ditado chinês, certo? Que é para justificar a corrupção, que eles falam assim, o céu é lá em cima e Pequim é lá longe, certo? Então, os caras... e isso... a gente pode usar para o bem aqui agora. Brasília é longe, o céu é aqui perto para nós, mas Brasília é longe, certo? O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa pode jogar, a lei, ela tem uma flexibilidade, eu não estou falando para ninguém descumprir a lei, mas eu estou dizendo o seguinte, a lei tem uma flexibilidade de palavras, inclusive. Se você está num regime de exceção, eu estou na Alemanha do Hitler, eu não recomendaria você falar, bom dia, sou judeu, não é uma coisa que você faria, certo? Não falaria desse modo. Então, eu procurei para as pessoas que usem uma boa retórica, uma sabedoria, sejam sábios como as serpentes, como fala o Evangelho.
primeiro coloque nos estatutos de uma maneira que vão ser aprovadas as coisas que você está fazendo. Você não coloca um negócio que não vai ser aprovado, porque não... E, ao mesmo tempo, a prática do dia a dia, você tem uma liberdade maior do que a letra propriamente do negócio. Então, eu acho que as pessoas que têm essas iniciativas têm que ter a sabedoria de usar a retórica para uma situação, para conseguir aprovar e criar e passar nas provas e tirar os diplomas, mesmo que seja de maneira proforme, e daí efetivamente conseguir exercer a educação de um outro modo. Isso é natural, isso aí é o óbvio. Na medida em que você tem um sistema hostil, você cumpre a regra e consegue, no limite da regra, efetivamente dar uma educação boa, contra o que está na base da BNCC, ou seja lá o que for, certo? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente. Então, se eu estou lá, eu sou gestor sou gestor de uma escola, e me pedem um formulário, sua escola está conforme com a BNCC, eu falaria com certeza. Eu falo, com certeza. Agora, quando eu fecho a sala de aula, eu vou começar a dar aula de verdade para as pessoas. Isso não é uma mentira, eu só estou fazendo cada coisa na sua... Exatamente a César, que é César, que é Deus, que é de Deus. Então, não estou defendendo ilegalidade nem mentira. Só estou defendendo que as pessoas tenham a inteligência necessária para cumprir as legalidades e efetivamente dar uma formação de verdade. Essa é a minha... eu sempre falo para os alunos, você acha que eu deveria... Sou aluno universitário, você acha que eu deveria falar que eu sou católico explicitamente na faculdade? Eu falo, não. Você não deveria sair falando isso para o professor, obrigar... O ponto é, para os seus colegas, sim, para fazer um apostolado, sim, perfeito. Não é para você fingir uma coisa que você não é. Mas você levantar e brigar com o professor, eu sou totalmente contra. Porque daí você não se forma e daí a gente tem um a menos para poder nos ajudar com um diploma. Mas o professor vai tolerar a opinião. Não, não vai. O professor vai te perseguir de verdade. Ele não está nem aí para sua opinião. Ele não liga. Desculpa contar a realidade. O professor universitário não acredita. Professores universitários, em média, a gente podia viver num outro mundo que isso fosse verdadeiro, mas num mundo aqui no Brasil, hoje, professores universitários não respeitam a liberdade de expressão. Essa é a realidade do Brasil atual. Portanto, eu recomendaria que as pessoas fossem espertas o suficiente para conseguir, atuando na lei e sem mentir, passar as coisas e darem uma educação que seja autenticamente, verdadeiramente católica. Essa é a minha proposta. Mas o senhor vê uma brecha na lei, se aprovada, do homeschooling, para que nós possamos montar centros de artes mecânicas, nos responsabilizarmos, e de tutoria, nos responsabilizarmos pela matrícula dessas crianças na rede oficial, né? Sim. E sem ter que... Porque daí eu não tenho pedagogos, eu posso pegar os católicos... Mas com certeza. Dar essa tutoria, sociabilizar, porque é onde o homeschooling, na minha opinião, peca hoje, porque ele corta a sociabilização, né? E aí... Sim, embora isso não deveria ser assim, né? Teoricamente, se o seu filho é educado em casa, ele deveria fazer parte de uma comunidade católica. O fato de seu filho estar sendo educado em casa não deveria cortar. Isso não é uma necessidade, mas é um problema. Beleza. Mas sim, o que você acabou de falar é totalmente possível. E, aliás, eu acho salutar e acho ótimo. Não sou contra também. Eu não sou contra nenhum dos projetos. Eu sou a favor de tudo que é bom. Sou a favor de passar por toda a burocracia e fazer o colégio católico. Sou a favor de poder usar a lei do homeschooling, sou a favor de usar tudo que você possa a favor de uma educação católica. Tudo. Então, aproveitar todas as possibilidades. Professor, só respondendo também a Cris, hoje no Colégio Sacratíssimo do Coração de Jesus, nós vivemos essa realidade, onde nós temos professoras que são professoras, mas não são pedagogas formadas ainda, né? Mas são pessoas completamente capacitadas. Hoje é a realidade que nós vivemos, né? Nós não conseguimos profissionais que tenham o diploma, porque a gente até fala, né, o diploma da faculdade não é o que é importante para a gente. Precisa participar das formações, ter a formação básica para conseguir educar aquelas crianças, né? A nossa formação básica. Né? Então, é uma realidade que nós vivemos hoje. O diploma não é importante para ninguém, exceto para o avaliador do MEC. Ninguém acha o diploma importante, exceto o avaliador do MEC. Eu estou sendo bem sincero. Ninguém acha. Desculpa, se alguém que acha, meu diploma foi fundamental. Fala, gente, desculpa. Não foi.
foi fundamental para você, mesmo que você tenha valorizado ele, foi o seu estudo pessoal e as coisas que você desenvolveu, as coisas que você conseguiu aprender, e algum ou outro bom professor. O diploma não é educação de fato, ele não é um guia. Eu não sou contra o diploma, só estou falando que ele não é um substituto da educação verdadeira, que é você pegar os livros e mergulhar neles, nunca vai ser. Então, agora, na necessidade de usar o diploma, eu fui lá e fiz graduação e fiz mestrado também para ninguém me encher a paciência. Um dos principais motivos que eu fiz o mestrado foi para ninguém me encher a paciência. Falar, Guilherme, você não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, vou fazer isso aqui que aí ninguém... Aí você vai me falar, poxa, o mestrado foi um grande aprendizado para você foi lá e fez mestrado. Foi nada, eu fiz aquilo para não me encher a paciência, para poder falar, eu sou mestre em filosofia. Mas isso não é minha educação em filosofia. Minha educação em filosofia é ter lido os livros de filosofia, ter aprendido grego, latim, ter estudado os livros. Essa é a minha formação autêntica, não tem nada a ver com o mestrado. Então a gente tem que separar as coisas. Mas, na necessidade, eu tenho lá o título e eu posso usá-lo para a comodidade da situação, né? Então não me arrependo de ter feito por causa disso. Exato. Vamos para a próxima pergunta, é a pergunta da Helena. Ela diz, professor, sou professora da rede municipal e procuro dar o meu melhor para formar os alunos, que seja capaz de boas ações e valores para o bem, mas sinto uma dificuldade para driblar as ideologias políticas desse sistema. O que o senhor me diria diante dessa dificuldade, visto que preciso de emprego? Aqui primeira coisa, não seja imprudente. Não. Muitos professores, tá? Nós fizemos um formulário, né, para identificar quem eram as pessoas que estavam no grupo, e nós temos muitos professores, temos pedagogos aqui também, nesse grupo, e inclusive professores de escolas municipais e estaduais, então acredito que seja uma realidade de muitos que estão aqui. Sim. Primeira coisa, não seja imprudente. Se o ambiente é hostil, não saia dando letra das suas divergências do meio. Não vire um alvo fácil. Não faça isso. Seja amigo e diplomático com as pessoas ao redor. Não crie uma confusão desnecessária e não deixe transparecer que você tem valores muito diferentes do meio. Não faça isso. Não é uma boa estratégia. Porque as pessoas vão só te perseguir, vão ficar te atacando e vai ser estressante ao extremo. Ao mesmo tempo, não tenha vergonha, não tenha receio de dar a melhor informação que você pode para as crianças. E procure os professores que já são um pouco mais dispostos a te ouvir e tente fazer um trabalho para eles virem mais para o seu lado, lentamente, um por um. É a melhor coisa que você consegue fazer. Então, as crianças, a melhor educação que você pode dar. Alguém vê, a direção da escola vai reclamar. Fala, meu Deus, não sabia que eu não podia. Meu Deus, eu não sabia que eu não podia fazer isso. Me perdoe, eu vou fazer o melhor que eu posso. Poxa, Dona Silvana é editora. Dona Silvana é o nome de diretora de colégio, assim, né? Dona Silvana é diretora. Dona Silvana, eu não fazia a menor ideia que eu não podia. A senhora me perdoe. Eu realmente não sabia que não podia ir por esse caminho. A senhora sempre é uma gentileza, me perdoe qualquer inconveniente. Então, seja gentil nesse ponto. E também trate bem os outros professores. Meu Deus, não entre em debate político, pelo amor de Deus, fala dos professores. Você não tem nenhuma chance disso funcionar. Não tem. Agora, você pode olhar e falar, poxa, esse outro professor aqui me parece que ele é mais aberto para essas ideias. Deixa eu para fé, para alguma coisa, deixa eu ir conversando aos poucos, deixa eu ir trazendo alguma coisa, entendeu? E vai puxando lentamente pessoas para o seu lado. Mas nunca em público, assim, porque você vai sofrer um ataque, vai um por um. Então a minha recomendação seria a melhor educação para as crianças, escolher os melhores professores para poder puxar para o seu lado, e a diplomacia em relação à direção do colégio e as outras formalidades. Até porque, francamente, ser diplomático com a direção nunca vai te fazer mal, porque Cristo também não quer que a gente saia brigando de maneira... quando eu estou falando tudo isso, eu não estou falando para você ceder nos pontos de fé e nas verdades que você conhece, tá? Estou falando para não ceder neles, falando para ser inteligente só no modo como você os aplica. Eu acho que muita gente sofre por ser ingênua. É a livre expressão, vou falar aqui minha opinião. Não, ninguém... Não vai ser... A sua opinião não será respeitada, as pessoas não vão valorizar a sua opinião. Se ela for divergente da média das pessoas, elas não vão valorizar a sua opinião. Se ela for mais católica que o meio, as pessoas vão atacar o que você está falando. Estou só sendo realista, não vou aqui falar uma coisa... Mas sempre funciona isso. É o mesmo conselho que eu dou, tá, para alunos de faculdade.
Eu falo para eles, olha, não deixa transparecer suas opiniões de maneira muito explícita, tira nota boa na prova e tenta puxar para o seu lado aqueles 2 ou 3 colegas que são os melhores da sala, que já estão melhores que a média. É isso, é isso que você consegue fazer. Ah, quero debater com o professor, não vai dar certo. Ah, quero debater com o grupo dos colegas, nunca vai funcionar. O grupo dos colegas vai sempre nivelar por baixo. Esqueça, não existe. Nunca vi uma sala de professores virtuosa. Só em casos muito raros. E olha que até colégio católico às vezes não é tanto, porque um começa a falar mal do aluno, começa a falar mal de não sei quem. A virtude demanda prudência, e prudência demanda um cuidado. Por isso que os mosteiros raiz antigos, o pessoal no almoço, ao invés de ficar conversando, lia livros espirituais, porque sabia que a tendência do homem para fofoca é muito alta. Então foca no seu trabalho, seja discreto e dê a melhor educação católica para os meninos possível, dentro da dificuldade. Acho que isso é um conselho universal. E se santifique, tente ser santo, que não vai fazer mal para ninguém, especialmente não vai fazer mal para você e para Deus. Tiveram outras 2 perguntas aqui, uma falando sobre homeschooling, que o senhor já respondeu. Um detalhe só, se for perseguido, hominem bonum, se for perseguido, hominem bonum, Deus favorece aqueles que são perseguidos pelo seu nome. Mas não busque ser perseguido, são coisas diferentes. Também tem uma pergunta falando sobre a questão de métodos de estudos, que o senhor já respondeu. Tem uma pergunta aqui que foi bem interessante. Perdoem a propaganda própria, que eu não faria se eu realmente não acreditasse que é pertinente, mas eu tenho um curso de leitura e memória que eu falo bastante sobre leitura e método de estudo. Então eu recomendaria isso. Tem lá no meu guilhermefreire.net. Não estou fazendo para vender o curso, eu realmente não estou preocupado com a venda do curso, só recomendo porque realmente acho que essa parte eu tentei dar um método de educação, memória e leitura a partir de Santo Agostinho, né? Técnicas de estudo e leitura a partir de Santo Agostinho. Então é uma tentativa minha, humilde tentativa, mas fica a recomendação. Tem uma pergunta interessante, vou usar mais ela aqui para finalizar, tá? Porque eu acho que a gente já não vai ter mais outras perguntas. Aqui a pergunta é se o senhor já se imaginou, né, ou gostaria de um dia ser gestor de alguma escola católica. Essa é uma pergunta boa. É uma combinação engraçada, porque eu sou gestor numa empresa, né, e já tive outras atribuições de gestão de empresarial, tanto de montar minha própria empresa, quanto de gerir empresas, e fui professor de colégio. Então, a princípio, seria até uma combinação natural, né? Olha, não sou contra a ideia, está totalmente fora do meu momento de vida agora, assim, então é bem surreal, assim, a pergunta está muito fora do meu projeto de vida nesse momento, mas eu não é uma ideia que me assusta, porque só para eu ter a experiência das 2 coisas, né, de tanto da gestão empresarial quanto de professor, então me parece natural. Então não é uma coisa hostil para minha ideia, mas não está no meu horizonte próximo, assim, não está fora, assim. O horizonte próximo é que eu tenho todo um projeto empresarial na Brasil Paralelo de produção e de outras coisas, que é onde eu trabalho, que eu preciso encerrar esse ciclo, né? Então essa é a minha preocupação nesse momento. Mas fora isso, minha função como professor toda, dando aula, fazendo como eu estou aqui com vocês, e tentar levar esse conteúdo para as pessoas. Então, tá fora, mas eu acho uma bela função, acho bem legal. E para gestores de educação católica, minha dica é que tem que fazer dar lucro à escola, tá? E fazer dar lucro à escola não é hostil e não é contraditório com a ideia de dar uma boa formação católica que não seja utilitária. Então, você tem que conseguir fazer as 2 coisas. Tem que conseguir fazer com que os meninos salvem as almas, que a escola seja idealista, que a escola dê lucro e dê resultado para poder pagar as contas. Não dá para viver de doação, a escola tem que dar dinheiro. Então, é uma linha tênue e uma tensão constante, que quem quiser empreender essa bela missão tem todo o meu apoio. Pois bem, as suas palavras nos enriqueceram, tenho certeza disso, elucidou as mentes aqui que se encontram, às vezes, na aflição de poder ter aí um entendimento maior sobre educação.
Eu agradeço a sua presença, viu, Guilherme? Para nós foi uma alegria muito grande. É certo de que esse apostolado, ele, como novos colégios, eu vejo que eu até comentei um pouco antes de você entrar sobre isso, né? Que isso é uma inspiração do Espírito Santo nos últimos tempos, né? Isso eu acho que na história da igreja, né, nos últimos anos, nunca houve algo tão parecido. Eu queria que você pudesse falar, comentar sobre isso, né, na sua visão, né, se quanto tempo nós ficamos aí cegos diante dessa Isso. realidade, mesmo embora tenha essa encíclica, o que será que aconteceu na sua opinião? Não, vou dizer que nós somos educados nas universidades e escolas formadas para essa visão, e nós achamos que estava tudo bem, e não estava. Essa é a... Falando das gerações, em especial a geração boomer, né, até a atual, que são as que estão vivas, basicamente, né, porque tem poucas pessoas vivas das gerações antes da... A geração boomer são as pessoas que nasceram nos anos 40, né, 50, por ali, que hoje são as mais velhas, que é a geração hippie, é a mesma geração dos hippies, né, que essa geração para frente, que é a geração dessa até a minha, né, e até a mais nova, não, mas pensando dessa até a minha, vai, porque a mais nova já está numa situação diferente. Todos nós passamos pelo sistema tradicional de educação achando que não era tão grave. Até os anos 2000, essa era a nossa visão. Ah, não é tão grave assim. Ah, tem problemas, mas não é tão grave, tá ok. A gente complementa por fora. Isso foi uma leitura errada nossa. Isso é um erro grave. Porque nós não estávamos cumprindo a missão evangélica, nós não estávamos cumprindo o que o Papa tinha pedido. Nós estávamos traindo a missão dele. E nós estávamos nos enganando, seja com colégios que são nominalmente católicos, seja com colégios seculares. Eles não estavam fazendo o seu papel, e nós estávamos fingindo que eles estavam por comodidade. A gente achava assim, não é tão grave assim, ou é só um pedaço, mas tem outra coisa que é boa. E isso foi um erro da nossa parte. Nós deveríamos ter falado, gente, isso aqui é inadmissível, nós temos que montar os nossos próprios colégios o quanto antes. Esse tinha que ter sido a nossa mentalidade desde o começo. Mas o Brasil está passando hoje por um verdadeiro renascimento católico. Está tendo o número de católicos do Brasil está crescendo muito. Mas o número absoluto de católicos do Brasil reduziu. Não. O número de católicos nominais do Brasil reduziu, mas o número de católicos de verdade no Brasil está crescendo um monte. A gente tem que saber separar as coisas. Porque esses católicos nominais que estão se convertendo ao protestantismo, na verdade, eles são pessoas que já não eram católicas na prática, na fé, eram só por nome. O número de católicos que estão indo nas missas, que estão montando iniciativas como essa, que estão fazendo apostolado, que estão fazendo movimentos leigos incríveis, está exponencialmente crescendo pelo Brasil inteiro. É realmente uma coisa. São missas cheias, são coisas cheias. A missa que eu frequento aqui era só senhorinhas de 80 anos quando eu comecei, e 10 anos depois agora tem fila de jovem para entrar na igreja. Isso é um fato, isso é uma coisa que está espalhada pelo Brasil, eu já vi em vários lugares. Então, de um lado, o pseudo-catolicismo está reduzindo, entendeu? Eu não vejo fila nenhuma para entrar em comunidade eclesial de base, isso não está lotando. Nenhuma comunidade eclesial de base está lotada no Brasil, não tem isso, não está bombando a comunidade eclesial de base. No entanto, as igrejas, o apostolado autêntico está bombando. Então, são duas experiências completamente... Você vê um padre bom na internet hoje, ele tem, centenas de milhares de seguidores, e aí você olha essas outras coisas que são muito ruins, e elas não têm ninguém. Então está mudando, está realmente mudando. E isso é o que leva esse movimento, naturalmente, é isso. E uma das coisas mais naturais e mais belas que esse movimento todo pode fazer é montar escola. Então, eu estou vendo tudo como muito natural, sabe? Eu acho que o não natural é a gente ter sido enganado tanto tempo, a gente ter fingido que estava tudo ok. Esse é o não natural. Que esteja acontecendo esse renascimento católico, eu acho natural também, porque ele é fruto desse apostolado, ele é fruto desse, e do Espírito Santo não deixar o Brasil. Nossa Senhora não vai largar o Brasil. Então, eu acho que ela nunca vai abandonar o Brasil, portanto, é natural que esteja acontecendo esse renascimento católico. E é natural que você vai sofrer resistência de vários lados, mas isso, até aí, esse é o script, nunca foi outro o caso, né?
Então é uma luta que está tarde, mas extremamente bem-vinda, sabe? Ela começou tarde, a gente atrasou, mas não é porque a gente não atrasou que ela não é muito bem-vinda, que ela não está bem no horário, que ela não está em tempo de acontecer, sabe? Espero poder contar com você, né, mais vezes junto de nós, para lembrar que aqui esse grupo ele nasceu de um congresso de educação católica aqui em São Paulo ano passado, no meio da pandemia, tivemos que mudar a data 2 vezes, e esse ano tivemos novamente, né, em março, a segunda edição, e para o ano que vem, com certeza, a terceira edição. Espero que você possa estar conosco também. A gente sabe que pessoas como você, né, dentro dessa expectativa aí de um novo florescer na igreja, deve ser multiplicadas, né, para que a gente possa alcançar muito mais pessoas. Eu agradeço em nome de todos, que Deus abençoe você, sua família, esse apostolado, seu trabalho. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço.